Hoje é dia da gente falar da Casa Tarly de Monte Chifre, uma das mais tradicionais e ricas da Campina. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar da Casa Tarly. A Casa Tarly que a gente vê muito em Game of Thrones, principalmente pelo Sam Tarly, é uma das casas originárias ali dos primeiros homens e ela é muito tradicional na Campina, em todo o Westeros. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, porque muita gente que assiste os vídeos não é inscrito ainda e a sua inscrição, além dela ser de graça, ela ajuda muito a gente a continuar movimentando os vídeos por aqui. Também quero lembrar vocês que tem uma lista inteira de casas de Westeros, então se você ainda não conhece essa nossa playlist, vai lá porque tem história da casa Stark, da casa Lannister, da casa Targaryen e de um monte de outra casa, e essa lista vai aumentando a cada semana. Bom, a gente começa falando primeiro do símbolo da casa Tarly, que é um caçador vestido de vermelho andando em cima de um campo verde. E o lema deles, assim como dos Velaryon, é um lema semi-canônico, confirmado por fontes oficiais ligadas ao Martin, mas que nunca aparece nos livros. E esse lema é primeiros em batalha, ou seja, os Tarly estão sempre de prontidão para quando é preciso. Quando você tem uma guerra, você tem uma situação que precisa de um exército ali, os Tarly são seus aliados, eles estarão de prontidão. E a gente vai ver nesse vídeo aqui que os Tarly eles são muito eficientes e eficazes em batalha, os caras são brabo. Eles vivem em Horn Hill, né, Monte Chifre, que é localizado próximo à fronteira de Dorne, que é um lugar um pouquinho hostil até demais, né? A Dorne, a gente sabe que Dorne foi independente em relação aos Targaryen por muito tempo, né? Permaneceu ali independente. É um reino bastante hostil com o restante de Westeros ali. Então, constantemente nós temos guerras em Dorne acontecendo. Só que os Tarly, eles conseguem se manter firmes ali e já venceram algumas dessas batalhas ou foram providenciais para que os exércitos aliados ali conquistassem vitórias. Os Tarly eles são vassalos dos Tyrell, né, que são os protetores da Campina, e também eram vassalos dos reis da Campina, os Gardener. Os Gardener eles foram extintos na era da conquista de Aegon, né, quando o Aegon entrou. A gente já falou da história deles no vídeo dos Lannister, mas daqui a pouco a gente volta nisso. E os Tarly eles sempre foram uma das casas vassalas ali da região. Eles nunca foram os top da Campina, mas sempre muito tradicionais. A gente pode colocar ali, na época dos Tyrell, pelo menos ali, como a segunda casa em comando, a segunda casa mais importante, mais tradicional da região. E uma prova dessa tradição, uma prova da riqueza, uma prova de todo esse legado Tarly é que eles têm uma espada de aço valeriano por mais de 500 anos, ou seja, antes do Aegon conquistar o Westeros, eles já tinham essa espada, e a espada se chama Heartsbane, ou Veneno Coração. A gente vê ela em Game of Thrones, quando o Sam volta para jantar com a sua família e acaba roubando a espada e fugindo com a Gilly. Essa espada depois vai parar na mão do Jorah durante a Longa Noite, o episódio da Longa Noite. What have you got there? It's called Heartsbane. It's my family sword. A Casa Tarly é originária da Era dos Heróis, lá dos primeiros homens, e eles dizem que compartilham sangue de Garth o Verde, que, segundo lendas, foi o primeiro homem a pisar em Westeros. O Garth ele tem uma história muito legal. Dizem também que ele é antepassado de diversos fundadores de diversas casas de Westeros, que ele foi o primeiro a chegar lá, ele ensinou as pessoas jardinagem e diversas outras coisas, ele era muito respeitado, e que a partir dele surgiram várias casas, incluindo a Casa Tarly. Ele é diretamente fundador da Casa Gardener, né, esse Garth o Verde. Mas dizem que os filhos gêmeos dele foram os fundadores da Casa Tarly, então a relação dos Tarly já com a primeira casa que foi de reis da Campina é muito próxima, né? Então, os filhos do fundador da Casa Gardener fundaram a Casa Tarly. E a gente vai falar um pouquinho mais destes dois filhos agora que a gente chega na parte dos Tarly notáveis, né? Como os Tarly não tem muita coisa nos livros, é rapidinho esse vídeo. E a gente começa esses Tarly notáveis falando justamente dos fundadores. O Herdon, do Berrante, e o Harlon, o Caçador. Eles são dois irmãos gêmeos que construíram o seu castelo, a sua fortaleza no Monte Chifre, uma fortaleza bastante forte, resistente e duradoura. E eles viveram lá, eles se estabeleceram lá e começaram a ter relações sexuais com uma bruxa da floresta que também ali vivia. Os dois irmãos, eles não envelheciam por 100 anos e para isso eles só precisavam ter relações sexuais com essa bruxa durante as luas cheias. Eles foram fazendo isso e ali começou a história da Casa Tarly. Depois disso a gente chega em Savage Sam
Tarly, ou Sam o Selvagem, que viveu durante a era do segundo rei Targaryen de Westeros, o rei Aenys I, que era filho do Aegon Conquistador com a Rhaenys Targaryen. Esse cara, o nome dele já fala, né? Sam Selvagem. Ele participou de uma guerra contra Dorne, né? Uma guerra que foi chamada de Caça ao Abutre, porque o líder dessa rebelião dornesa era o Rei Abutre, né? Ele era um bandido, um fora da lei de Dorne ali, que trouxe diversos outros bandidos para se posicionar e para tentar se impor perante ao Rei Aenys. Dizem que Savage Sam Tarly matou dezenas de dorneses com a sua espada de aço valeriano, a Heartsbane, e que ela acabou a batalha completamente vermelha de sangue. Além disso, foi ele quem capturou, né, quem prendeu o Rei Abutre, né, que era esse rei que comandava essa rebelião e que entregou ao rei Targaryen. O Savage Sam Tarly estava entre os homens que receberam honras, cargos e riquezas do rei Targaryen. Depois a gente chega em Alan Tarly, já na época da Dança dos Dragões, que a gente tá vendo em House of the Dragon. Ele apoiou os negros de Rhaenyra e conduziu os exércitos Tarly também em uma batalha bem foda que a gente provavelmente vai ver já nessa segunda temporada ou lá pra terceira temporada de House of the Dragon. E aí nós chegamos em Randyll Tarly, que é o pai do Sam Tarly que a gente vê em Game of Thrones. E lá em Game of Thrones a gente já tem um pouquinho da grandeza de Randyll Tarly. Ele foi o único dos lords que conseguiu fazer com que Robert Baratheon recuasse em certo momento. O Robert, em todas as frentes que ele comandava os exércitos Baratheon e os exércitos Stark durante a rebelião do Robert, ele vencia suas guerras, ele era muito foda. Só que quando ele se posicionou contra os exércitos comandados por Randyll Tarly, ele teve que recuar. E isso é uma parada muito foda, mostra que os Tarly realmente são bravos. You were the only man to defeat Robert Baratheon in battle, not even Rhaegar Targaryen. It's a long ride back to the Reach. Durante ali Game of Thrones, o finalzinho de Game of Thrones a gente pode ignorar, a gente sempre fala, né, mas a gente viu ele ficando do lado da Cersei, traindo basicamente ali os senhores da Campina, que eram os Tyrell, né, então ele trai a rainha Olenna Tyrell ali pra ficar do lado da Cersei, mas a gente vê que ele é foda principalmente por essa participação crucial que ele teve durante a rebelião do Robert. O único dos lords que fez Robert Baratheon recuar com seu exército. E aí a gente chega também em Sam Tarly. Sam Tarly, que é o personagem que a gente vê em Game of Thrones, que vai à Patrulha da Noite, que se torna um mestre e que também provavelmente tem muitas coisas guardadas pra ele nos livros de George Martin, porque na série, assim como todo o resto, né, foi tudo muito corrido no final, então não deu pra ter um desenvolvimento que a gente acredita que ele terá nos livros. Falando um pouquinho do potencial de Sam Tarly, a gente fez vídeos falando da Era dos Heróis, da reencarnação da Era dos Heróis, né? As 3 cabeças do dragão que podem retornar na época de Game of Thrones ali. Está linkadinho aqui em cima, a gente fala do Sam nesse vídeo também. Até porque o Martin fala que o Sam é muito ele, né? O Sam pode ser o narrador da história, porque ele é o mestre que tá vendo tudo acontecer. E a gente sabe que os mestres que documentam as situações históricas em livros, como o pessoal que lê Fogo e Sangue vê, né? Fogo e Sangue é um livro inteiro documentado por mestres, com relatos de Septão, de Bobo da Corte e tudo mais, mas é um livro documentado por mestres, e o Sam tem o potencial de ser o George R.R. Martin dentro da história. Fora isso, ele tem potencial de se tornar um baita de um mestre com um corrente até de magia e tudo mais. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os Maesters também, a gente já fez um vídeo comentando tudo sobre eles. Tá linkadinho aqui em cima, não deixe de assistir. Agora, acabando o vídeo aqui, eu tenho um recado importante pra vocês. Vá lá no nosso Instagram, porque a gente vai abrir enquete pra saber qual é a próxima família que tem que ganhar vídeo dessa série aqui. Então, vai ter lá Hightower e outras casas que a gente ainda não fez vídeo pra vocês votarem. Votem e escolham o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre as casas de Westeros. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.